Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Jailson HMTV para continuar a nossa pequena palestra e trazer mais uma porção da palavra de Deus e da mensagem profética do sétimo anjo. Mas antes de nós começar a falar alguma coisa aqui da parte de Deus, irmãos, eu quero pedir para vocês aí que não são inscritos, né, que se inscreva aí no botãozinho vermelho no nosso canal, dê o like, porque quando você dá o like, irmão, isso ajuda o algoritmo do YouTube a aumentar nossos vídeos, né, expandir dentro da internet. E também aperta o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo, você receber automaticamente aí no seu celular, no seu computador, no seu notebook, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Muito bem, hoje eu quero entrar num assunto, irmão, e esse assunto que eu vou falar hoje, ele vai ser um leque que vai ser aberto para outros assuntos que vamos trazer futuramente. Muito bem, vamos ler as escrituras que fica aqui no Evangelho de João. Eu quero ler o capítulo 3 e o versículo 4 e o versículo 5 do Evangelho de João. Diz assim, ó: E Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre maternal e nascer uma segunda vez? Versículo 5 do capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que Deus nos ajude e abençoe a sua palavra. Então eu queria começar a falar um assunto hoje, meus amigos, baseado numa pergunta muito importante e muito interessante para nós, especialmente nós que somos da mensagem. Eu queria falar hoje sobre qual é a evidência de receber o Espírito Santo. Será que a maioria de nós, dos pastores, dos pregadores, sabe qual é a evidência? Qual é o sinal para você ser batizado com o Espírito Santo? Muito bem, vamos começar por aqui bem devagarzinho. No movimento pentecostal, eles dizem que a evidência para você ser batizado com o Espírito Santo é falar língua. Eles dizem isso baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas a gente sabe que ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aquelas línguas que foram faladas, todo mundo conhecia aqueles idiomas. Eles entenderam o que é que os apóstolos estavam pregando no dia de Pentecostes. Mas quando você vai para essas igrejas pentecostais e vê o povo falando língua, você vê que não tem interpretação, ninguém entende nada que eles falam. Então, esse argumento está derrubado. Já os não pentecostais dizem que para você ser batizado com o Espírito Santo, basta aceitar Jesus como seu Salvador, que automaticamente você é batizado com o Espírito Santo. Mas também, a Bíblia também ensina que não é dessa maneira. Atos 19, Paulo disse: vós recebeste o Espírito Santo quando crestes, não quando creu, mas quando creste, no plural. Então, é um processo. Então, esse ensinamento está equivocado. Já os carismáticos, o movimento carismático, eles dizem que o sinal, a evidência que mostra que você foi batizado com o Espírito Santo são os dons. Por exemplo, você fala a língua, isso mostra que você foi batizado com o Espírito Santo. Ou você interpreta a língua, você foi batizado com o Espírito Santo. Já os carismáticos partem para essa linha aí. Mas a gente sabe, irmão, que pela Bíblia Sagrada isso está tudo equivocado. Isso não é o sinal ou a evidência que mostra que você recebeu o Espírito Santo. Então, qual é o sinal? Qual é a evidência que mostra que você recebeu o Espírito Santo? Eu falei lá de fora, agora vamos aqui para dentro do povo da mensagem. Bom, aqui no nosso meio, vamos dizer assim, no nosso meio, no mundo da mensagem, muitos pregadores e muitos pastores dizem que basta você apenas crer no profeta que você recebe o batismo com o Espírito Santo. Será que isso é verdade, irmão? Será que foi isso que o sétimo anjo ensinou? Só basta crer no profeta e você recebe o Espírito Santo? Não. Mas vamos ver, irmão, vamos ver o que é que a Bíblia ensina. E depois vamos ver como é que o profeta traz isso para nós. Qual é a evidência, qual é o sinal que mostra que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Muito bem, vamos aqui para as Escrituras, começando no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. João 16. Evangelho de João, capítulo 16.
e começando com o versículo 13. Veja o que Jesus diz aqui, ó, no Evangelho de João 16:3, ele diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Agora eu faço uma pergunta: o que é a verdade? Que você for para o capítulo 17, versículo 17 de João, Jesus disse: santificai na verdade, tua palavra é a verdade. Então, veja só. Então ele está dizendo assim, ó: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, quer dizer, em toda a palavra. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que são para acontecer. Muito bem. Vamos para outra escritura, em Atos capítulo 5, versos 32 do livro de Atos. Atos 5, 32. Vamos ver o que é que a Bíblia fala mais sobre o sinal que mostra que você tem o batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência que te mostra isso? Atos 5, 32. Veja assim o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Atos 5, 32. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. E nós somos testemunha destes fatos. E nós somos testemunha destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que obedecem. Olha aí, olha as escrituras. Vamos ler mais uma outra escritura, irmão. Mais outra escritura em Efésios, capítulo 5, versículo 26 de Efésios. Veja o que é que a Bíblia fala sobre essa evidência para você receber o Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz assim, ó: para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, veja o que é que Paulo está ensinando aqui, meu irmão. Que nós somos lavados pela lavagem da água pela palavra. Então, a evidência que nos mostra que nós receberemos o Espírito Santo não é outra coisa, irmão, senão a palavra. Aqui na mensagem, vamos ver que o profeta, o sétimo anjo, fala sobre isso. Aqui na mensagem, o filtro do homem que pensa, eu quero ler aqui. Essa mensagem foi pregada no dia 22 de agosto de 1965, parágrafo 22, 122. Veja o que é que o nosso profeta fala sobre isso aqui, ó. Mensagem, o filtro do homem que pensa. Ele diz assim, ó: agora, se você quer a evidência do Espírito Santo, você veja que o profeta concorda com o que Jesus falou, o que Atos dos Apóstolos falou e o que Paulo falou. Ele diz assim, ó: agora, se você quer a evidência do Espírito Santo, aqui está. Quando a sua alma se alia com a palavra de Deus em cada motivo. Então, qual é a evidência para você receber o batismo com o Espírito Santo, irmão? Qual é o sinal? É falar em língua? Não. É dons? Receber um dos 9 dons? Não. É crer na mensagem? É crer no profeta? Não. É receber a palavra, ó. Agora, se você quer a evidência do Espírito Santo, aqui está. Quando a sua alma se alinha com a palavra de Deus em cada motivo. Isso mostra que você tem aproximado sua vida através do filtro do homem que pensa, o filtro de Deus. Então, a evidência, irmão, para você receber o batismo com o Espírito Santo é a palavra. Agora, muitos aí da mensagem, muitos ministros, muitos pregadores, eles concordam comigo aí 100%. Ah, o irmão Jair está correto. A evidência para receber o batismo com o Espírito Santo é a palavra. Ah, muitos nessa hora estão aplaudindo, estão ao meu lado. Agora eu quero falar algo aqui que isso vai dar diferença. Há tanto a Bíblia agora, como a gente leu em João, em Atos, em Efésios, e o profeta de Deus, o sétimo anjo da mensagem do Filho do Homem que Pensa, está mostrando que a evidência, o sinal para você receber o batismo com o Espírito Santo é a palavra. Agora eu quero falar uma coisa. A palavra de qual dia? Aí onde está o problema. Agora é aí onde vai fazer a diferença entre aquilo que a mensagem diz e alguns pregadores da mensagem, e alguns pastores dessa mensagem falam. A mensagem, qual é a palavra do dia? Mombrana ensina isso.
qual é a palavra? Sim, a evidência para você receber o batismo do Espírito Santo é a palavra. Mas qual palavra? Qual é a palavra que te dá direito a receber o batismo com o Espírito Santo? Você precisa saber disso. Será que você, como pastor da mensagem, você como um pregador, você sabe qual é a palavra do dia que dá direito a receber o Espírito Santo? Vamos ver o que é que a Bíblia diz, certo? Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5 de 1 Pedro. Veja o que é que a Bíblia diz, meus amados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Agora, veja o versículo 5. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, ou no último dia, ou na última era. Veja a profecia de Pedro. Pedro está profetizando para uma palavra que seria revelada na última era da igreja, no último tempo da igreja. Então, para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que receber a palavra do dia, a palavra da era que você está vivendo, meu amado irmão, meu ministro, meu pregador. Agora deixa eu te perguntar, você sabe em qual era a noiva? Eu estou falando da noiva, porque é uma diferença de noiva e igreja. O irmão Brano ensinou isso. Há uma diferença da igreja, as virginésia, e uma diferença da noiva, as virgens prudentes. Em qual dispensação, em qual era a noiva de Cristo está vivendo hoje na terra? É uma pergunta que eu vou deixar aí no ar, e vocês aí vão meditar um pouco e depois vou responder. Se vocês quiserem deixar aí as suas perguntas aí no nosso canal, a gente tá, para depois a gente responder, a gente responde. Então, em qual dispensação a noiva? Eu não estou falando da igreja não, estou falando da noiva está vivendo. Muito bem, vamos ver agora o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, fala sobre a palavra do dia. Que palavra é essa? Qual é a palavra do dia? Vamos lá. Mensagem à era de Pérgamo. Vamos aqui para a mensagem à era de Pérgamo, que foi pregada em 1960, parágrafo 28. Veja o que é que o sétimo anjo diz aqui, parágrafo 28, da era de Pérgamo. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que é que o sétimo anjo diz. Você crê que Deus enviou um profeta? Você crê que o sétimo anjo é o profeta que Deus enviou para essa era? Olha o que ele diz aqui no para 28 da mensagem à era de Pérgamo. Quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em língua, interpretações, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estará na palavra de Deus para a sua era. Olha aí. Então a palavra de Deus para a era de Lutero não funciona para nós hoje. Não. A palavra de Deus para a era de John Wesley não funciona para nós hoje. Tem de funcionar a palavra de Deus para esta era. Olha o que é que ele diz assim, ó. Você estará na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber esta palavra. Receber a palavra da era, irmão. Não a de Paulo, não a de Irineu, não a de Colomba, não a de Lutero. Eles passaram. Agora, você, para ser batizado com o Espírito Santo, tem de nascer da água. Nascer da água é nascer da palavra, mas a palavra dessa era. Aí eu te pergunto, qual é a palavra dessa era? Aí você diz, irmão Jailson, é ser batizado em nome de Jesus Cristo, é tomar santa ceia com pão asmo, lava-pé e vinho, é crer num Deus único, não em três deuses, mas um único Deus. Tudo bem,
Mas isso não é a palavra da era. Isso é apenas o fundamento. Isso aí é o alicerce da palavra da era. Mas vamos continuar com o nosso profeta aqui no parágrafo 44 da mensagem A Era de Pérgamo. 44, ele continua, olha o que ele diz aqui, ó, no 44. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma como nos dias do Senhor Jesus. É receber a palavra da verdade para o dia na qual vocês vivem. Olha, é receber a palavra da verdade para o dia no qual vocês vivem. Deixa eu fazer outra pergunta. Você sabe qual é o dia que você está vivendo? Essa é a segunda pergunta. Eu perguntei sobre a era. Será que você sabe qual é a era que a noiva está vivendo? E agora? Será que você sabe o dia que a noiva também está vivendo? E ele continua aqui dizendo, ó. Jesus nunca acentuou a importância das obras como fizeram com a palavra. Ele sabia que se o povo receber a palavra, as obras seguiriam isso. É bíblico. Então aí tá. Então é a palavra do dia, irmão, que te dá direito a receber o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas irmão Jailson, que a palavra do dia não é o batismo em nome de Jesus Cristo? Não é a Santa Sé com pão árduo no lava-pé? Não é crer no irmão Branham como profeta? Não é crer num Deus único? Então qual é a palavra do dia? Vamos continuar mais aqui com o nosso profeta, o sétimo anjo, na mensagem O Futuro Lá. Ele pregou essa mensagem, O Futuro Lá, em 1964. Veja o que ele diz aqui no parágrafo 195, para a gente continuar. 195 da mensagem do Futuro Lá. Eu estou usando uma tradução nova, a tradução do A Luz do Entardecer. Veja o que o irmão Branham diz. Agora, isso aí é o que estamos falando esses dias. Da evidência do Espírito Santo. Veja, a evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra, não um sistema. Olha, qual é a evidência de receber o Espírito Santo? É quando você recebe a palavra e não um sistema. Muitos pastores, muitos pregadores dessa mensagem, eu tenho até pena de falar isso, mas é a verdade, eles têm trocado a palavra por um sistema chamado nicolaísmo. E Deus, a Bíblia diz no livro do Apocalipse, que Deus aborrece essa doutrina. E muitos pastores dessa mensagem no Brasil, a maioria dos pastores aqui no meu estado, na Paraíba, são nicolaítas, porque eles trocaram a palavra por sistema. E o irmão Branham continua. Mas tem um entendimento claro. Como é que você sabe que a palavra é de claro entendimento? Observe e reivindique. Bem, você diz, eu vejo esses aqui fazer isso ou aquilo. Ó, sim, as ervas vivem da mesma maneira, entendem? Agora o 197, mas tem que ser a totalidade da palavra para ser a noiva. Tem que ser parte dele. Ele é a palavra, está vendo? Qual parte dele? Que é a palavra que está prometida para esse dia, quando ele chama a sua noiva. Então, Deus chama a noiva com a palavra do dia. No tempo de Lutero, ele chamou a noiva no tempo de Lutero com a palavra do seu dia, que era o quê? Justificação. Isso foi na era de Sardes. Na era de Filadélfia, que o mensageiro era John Wesley, ele chamou a noiva com a palavra do seu dia, que foi santificação. E na era de Laodiceia, e na última era, qual é a palavra que ele chama a noiva? E essa palavra que te dá o sinal para receber o Espírito Santo. Qual é essa palavra? Vamos continuar aqui com o nosso profeta aqui. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, pregada em 1965, tem aqui 3 parágrafos para ler. O parágrafo 150. Nós vamos estar perto já de terminar. Olha o que o profeta diz sobre a palavra do dia. E essa palavra é que chama a noiva. Que você diz, meu amado irmão, meu amigo pastor, meu pregador, que você diz que faz parte da noiva, e ignora, e critica, e zomba da palavra do dia, você não faz parte da noiva. Você faz parte da igreja, não da noiva. Veja o que o irmão Branham diz. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Olha aí. Olha a palavra do dia aí, ó. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos.
Os reformadores não tiveram tempo para fazer. Isto nos dias dele. Eles não tiveram o suficiente, porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberto para nós nesses dias. Então, irmão, você veja que a palavra que chama noiva, a palavra que dá o direito para você receber o Espírito Santo, ela começa com a abertura dos 7 selos. E quando foi que isso começou? No dia 28 de fevereiro. O sinal foi em 28 de fevereiro, mas no dia 17 de março de 1963, os 7 selos começou a ser pregado pelo 7º anjo. Então essa é a palavra do dia. E irmão Brana continua aqui, ó. Eles não tiveram o suficiente, porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nesses dias finais de uma profecia que saiu para o Arizona. Lá no Arizona, onde apareceu aquela nuvem de 7 anjos, lá no dia 28 de fevereiro de 1963. Ali foi o sinal, a profecia que estava abrindo a palavra do dia. A palavra do dia que ia chamar a noiva, que ia dar o direito dela receber o batismo com o Espírito Santo. E a palavra do dia começa com a revelação dos 7 selos. Vamos mais um pouquinho aqui no 207 até o 209 para a gente terminar. 207 da mensagem futura, união invisível da noiva de Cristo. Vamos lá, vamos ver o que é que o nosso profeta ensina aqui. Olha o que ele diz aqui, ó, no 207. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui saiu Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria hoje em dia. Quer dizer, a mensagem de Lutero não funciona hoje em dia. A de Wesley não funcionaria. Tampouco os pentecostais funcionam em seus dias. Porém, é outro dia. Que dia é? Esta é a abertura dos 7 selos. Veja, irmão, a palavra que irmão Brana disse na mensagem titular, que chama a noiva, ela começa com a abertura dos selos. E ele continua: eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus os tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta exatamente perfeito. Ao 209. Note, agora note a palavra ungida de seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação. Vocês imediatamente, como sabe, quando ouviste isso, rapidamente baste, que era uma águia, também se deu conta que para começar não eras um pintainho denominacional. Então aí está. Quando você é predestinado, só quem vem para a palavra do dia, meu amado irmão, só quem recebe o batismo com o Espírito Santo, e a evidência para receber o batismo com o Espírito Santo é a palavra do dia, e a palavra do dia se abriu na revelação do selo. Batismo em nome de Jesus não é a palavra do dia, é só o fundamento. Santa Ceia com pão asmo lava-pé não é a palavra do dia, é só um fundamento. Pregar sobre a doutrina da trindade, da deidade, não é a palavra do dia, é só fundamento. Falar que Deus enviou um profeta não é a palavra do dia, é só um fundamento. É o alicerce, porque a palavra do dia começa na revelação, na abertura dos 7 selos. Que Deus, irmão, nos ajude. E esse assunto que eu trouxe hoje é para mostrar que, para a semana, a gente vai entrar em outros assuntos muito importantes para nós. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, se a evidência para você receber o batismo com o Espírito Santo é a palavra do dia. E a palavra do dia, ela começou na revelação dos 7 selos. No dia 28, em 1963, no dia 17 de março, o profeta de Deus começou a entregar a palavra do dia. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. E eu quero agradecer para todos os irmãos que têm apoiado, me ajudado, todos os queridos amados irmãos, ministros que têm me ajudado aqui no nosso canal Jailson HMTV. E que você não é inscrito, meu irmão, se inscreva e dê o like e aperte o sininho, porque quando nós colocar um vídeo no nosso canal, você recebe aí na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe e que vocês, que tiver alguma pessoa que quiser se interessar, querer conversar comigo particularmente,
né? Que você mora aqui vizinho a mim, aqui em Bahia, ou em Santa Rita, ou em João Pessoa, quiser entrar em contato comigo, meu zap é 988 30 6269. Isso aí é o meu zap. 988 30 6269. Tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, nós estamos aqui à disposição para ajudar naquilo que a gente pode fazer, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço no nome de Jesus Cristo e até segunda-feira, quando a gente vai voltar mais uma vez aqui no canal Jailson HM TV. Deus abençoe, um forte abraço e shalom para todos.